E a gente chega aqui, no verso 44 de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus, contando parábolas ao povo, que trazem e revelam e dão chaves interpretativas para coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo, desde o Gênesis mais primitivo. Essas parábolas de Jesus têm uma remetência para os primeiros momentos narrativos da consciência humana na escritura do Gênesis, por exemplo. E em todas as demais escrituras da civilização humana. No mito e na descrição de Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh, nos tabletes cuneiformes dos mesopotâmios, estão presentes nos achados arqueológicos mais chocantes que a gente descobre todos os dias, quando você vai acuradamente começar a pesquisar, esquecido das nomenclaturas e dos apelidos diferentes daqueles que a Bíblia bota nos mesmos fenômenos e narrativas, quando você fica liberto dessa necessidade de culto à semântica bíblica e vai estudar o espírito e a vida, você vê a presença permeadora de Jesus e da revelação de Jesus em todo o arcabouço da compreensão humana. Isso é que é profundamente chocante. Pois bem, o que é que diz o verso 44? O reino dos céus, outra vez lembrando que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos, eu já repeti tanto isso que está cansativo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino de Deus, Jesus disse que é sinônimo do reino dos céus, não vem com visível aparência. Portanto, ele é sempre um tesouro oculto. E a primeira pergunta é: oculto para quem? Oculto para aqueles que só enxergam o óbvio. Você tem que dizer para ele o que está dentro dessa caneca. Senão ele não acredita que eu estou bebendo qualquer coisa. Se eu não explicar e não der o conteúdo químico, ele não acredita. Ele não consegue simplesmente facilitar a vida e dizer: o Caio está bebendo alguma coisa agradável para ele. Se não me explicar, eu não creio. Pode ser veneno. Pode ser cachaça. Pode ser qualquer coisa. Como é a cabeça idiotada dos seres óbvios, que não tem sensibilidade, não tem acurácia, não tem acuidade, não tem sutileza, não tem raciocínio, não tem abstração, não tem o mínimo de pensamento filosófico, não tem intuição, não supõem criativamente nada e não concluem coisa alguma com bom senso. Pessoas para as quais o bom senso é uma abominação. Porque para que bom senso? Você pode ter tudo escrito com as determinações da lei de Moisés, que dizem até se você pode usar leite ou não para cozinhar alguma comida, para comer algum alimento. Querem tudo pronto, receitas dadas, dietas que vieram direto da cozinha de Moisés, numa gastronomia kosher, que supostamente é a divina, diferentemente do que o Espírito Santo ensinou em Atos, no capítulo 10, quando fez Pedro ter aquela visão na casa de Simão o curtidor, em Atos 10, onde descia do céu, no êxtase de Pedro, um lençol cheio de todos os animais e répteis e criaturas proibidas na lei de Moisés de serem comidas pelos judeus, porque senão seriam abominação ao Senhor. E vem essa visão dada a Pedro pelo Espírito Santo,
e manda que Pedro, é a voz de Deus dizendo a ele: Pedro, mata qualquer desses bichos, lagartos, cobras, jacarés, lizards, qualquer outro tipo de bicho rastejante, reptiliano, proibido, peixes considerados imundos, animais imundos, qualquer coisa, pode matar, agradecer e comer, porque o que Deus santificou não consideres comum e imundo. Aqui acabam todas as leis kosher. Aqui acabam todas essas dietazinhas de Moisés. Aqui começa o tempo da consciência, onde todas as coisas recebidas com ações de graças são puras diante de Deus e aptas para ingestão humana, desde que não faça mal à saúde. É simples assim. Pois bem, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura... O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. É um tempo de revelação. É um tempo onde coisas que antes eram tabu são iluminadas, são abertas, são facultadas, aonde a consciência infantil que vivia da mamãe dizendo: não toca aí, menino, não pega aí, garoto, não olha para colar, menino, não sei o que, tudo isso acabou, era coisa do infantilismo de Moisés e dos judeus primitivos. Em Cristo Jesus está tudo livre para ser ingestado, comido, bebido com ações de graças, com moderação, com bom senso, com consciência, para que eu não ponha para dentro nada que me faça mal e não deixe de fora nada que seja apenas proibido pelo preconceito de seres cujo cérebro é pedra e não massa cefálica. E o espírito ficou completamente morto de compreensões, cognição e percepção. O reino dos céus não está disponível à visão de todo mundo. Como Jesus disse, não vem com visível aparência, não é óbvio. O reino de Deus não é óbvio. Porque o que eu tenho dito a vocês, ele se manifesta em todo lugar. Ele se manifesta através dos mais variados instrumentos que não são reconhecidos, nem admitidos pela religião, nem pela teologia, nem pelos oráculos obsoletos de Moisés ou do Velho Testamento, ou de qualquer rabinato radical, como esses que hoje fazem a cabeça das lideranças políticas de Israel, colocando Israel numa situação dificílima diante de Deus e diante dos homens, colocando o povo sob um juízo que a maioria do povo não merece. São uns poucos obstinados na sua loucura que não enxergam o significado superior da vida, ao espírito de vingança que eles carregam no coração e que estão atraindo juízo futuro que vocês verão. Escrevam o que eu estou dizendo. Juízo, isso não vai acabar bem. Não vai. Não tem como desse jeito. Pois bem, mas nada disso é óbvio. As pessoas, no máximo, lidam com algumas pseudo-obviedades, porque nem o óbvio ululante elas são capazes de acolher. Elas só aceitam o óbvio predeterminado a elas que aceitem. O óbvio que coincide com os seus preconceitos. E é óbvio que gente com essa mente, com esse coração, com essa atitude, não enxerga nada, não percebe quem é gente boa, não discerne trigo, não percebe o joio ainda que não tenha permissão para arrancá-lo, não tem compreensão de nada. Como Jesus disse, são cegos com a presunção de ainda se tornarem mestres e guias de outros mais cegos ainda. Como disse Jesus em Mateus 23, são missionários que saem pelo mundo afora para tornar os seus convertidos, os seus prosélitos,
em gente 2 vezes mais piorada, mais filhas do inferno do que eles próprios. Eles têm o dom de piorar aonde eles chegam. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. E se a pessoa não tiver sutileza, vontade de discernimento, um coração quebrantado, não tiver o humus da humildade de espírito para carregar ensinabilidade humilde no coração, para acolher e apreender e ficar grávido de novos significados, ele está perdido, não enxerga nada. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, que não vem com visível aparência, portanto, é como um tesouro oculto. É um tesouro. Meu Deus, que tesouro. Semana passada eu estava vendo ali algumas reportagens com a minha mulher em canais variados e vendo as mesmas coisas se repetindo no mundo. Eventos diferentes, mas as mesmas histórias. E o desespero das pessoas. E a gente sofre, eu e ela, vendo aquilo ali, documentários. Aí eu olho para ela e digo, meu Deus, meu amor, olha só. O que acontece na vida de uma pessoa que não tem Deus? Como anteontem eu postei aqui uma fala da queridíssima, doce, humana, Raquel de Queiroz, que está na glória dos céus por causa do amor e da graça de Deus, mas que viveu aqui na terra com aquela confissão de tristeza. Eu não tenho fé. E ela tinha até muita fé. Para dizer que não tem fé, tem que ter muita fé. Ela não tinha era fé na religião. E ela associou, pelos traumas infantis dela, fé às catequeses, aos catecismos, às doutrinas da religião. Aí ela olhava para aquilo, não cria em nada daquilo, dizia, eu não tenho fé. Eu queria ter fé, eu peço a Deus para ter fé. Mas a única fé que ela divisava era aquela, e aquela era insuportável para ela, como é insuportável para mim também. E como ela não tinha percepção da transcendência de Deus, sem religião, para além de tudo, em espírito e verdade para ela, ela faz aquela declaração de tristeza. Se você tiver alguma fezinha, qualquer crençazinha, se agarre a ela, agoe, adube, faça qualquer coisa, porque é muito infeliz, é como eu sou, sem fé nenhuma. Minha filhinha morreu e eu não tinha esperança, não tinha para onde olhar. É uma miséria. E tem muita gente boa vivendo nisso por causa de traumas religiosos mais variados. E elas misturaram a experiência da realidade de Deus com a falácia proposta e encarnada e propalada e vivenciada pela religião e diz não, uma pessoa com a minha consciência, com a minha integridade pessoal não tem como aderir a essa maluquice. Aí fica se sentindo ateia quando de fato não é. Mas graças a Deus, porque Deus é amor e conhece os seus filhos e sabe quem são os seus e a acolheu e acolhe. Não só ela, mas gente no mundo inteiro que sofre a mesma angústia de consciência e que não teve, todavia, a acuidade de perceber o tesouro oculto. O tesouro oculto é uma graça de revelação que você vê aqui na descrição do texto, como é fortuita às vezes. Olha só a fortuidade desse encontro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, não está óbvio. Quem passa olhando a superfície básica da existência, gente para quem só existe o que os olhos enxergam, para lá e para cá, não vê nada. Por isso elas só enxergam religião, porque a religião é óbvia, é templo, é obelisco, é gritaria, é confusão, é multidão, é quantidade, é tamanho, é só isso. Mas são seres da superfície.
não enxergam um palmo abaixo de nada, não têm visão profunda. Então o reino lhes passa despercebido. Como a maioria, inclusive os que lotam e lotam as nossas igrejas. Para eles o reino dos céus é o que o pastor fala. E qualquer coisa que Jesus disse, eles não só desconhecem, como não estão nem aí para conhecer. Aí fica infinitamente mais oculto, até aqui no Ocidente. Tem mais gente nos lugares onde não tem cristianismo, tropeçando no tesouro oculto no campo, do que aqui entre nós, onde se tem a presunção de dizer nós somos gente que tem Bíblia, sociedades bíblicas, pregadores, isso e aquilo, praças da Bíblia. E daí? E daí? Jesus denunciou vocês como construtores de praças para honrar aquilo que vocês na prática não vivem, porque vocês fazem praça da Bíblia e não leem a Escritura, e muito menos o Novo Testamento, e menos ainda os Evangelhos de Jesus, e menos ainda levam Jesus a sério. Então, vocês são tão hipócritas quanto aqueles fariseus que Jesus denunciou em Mateus 23. Trágico, mas verdadeiro. Olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, dá a entender que o cara achou sem estar buscando necessariamente. Foi um achado inconsciente. E aí é que a religião estremece. Porque a religião só admite o óbvio, de que quando alguém encontra o evangelho é porque um outro alguém foi lá e explicou, de preferência com as 4 leis espirituais do Bill Bright, que são as coisas mais patéticas que se poderia conceber como meio de salvação. Mas é isso que o pessoal quer, busca, aplaude, porque o bloqueio, a blindagem cognitiva tomou conta de todo mundo praticamente. Então, aceitar e admitir que alguém que não estava buscando nada, que eventualmente vivia num outro país, longe de cultura judaica, de cultura cristã, de qualquer que seja a cultura que carregue o apelido do nome de Jesus como fetiche, que possa ter gente tropeçando no reino dos céus, sem estar buscando, sem ter sido catequizado, sem ter sido visitado, sem ter sido procurado, sem coisa alguma. Lembre-se, Jesus não está falando só do que acontecia dos dias dele para cá. Como a gente já viu, ele está falando de coisas que estão presentes desde a criação do mundo. Portanto, ele está falando de algo que vinha acontecendo na humanidade sempre, mesmo antes dele aparecer como encarnação do Cristo eterno na história humana. Quando você entende e crê o que está dito aqui, a sua visão das parábolas e do significado salvador, soteriológico, salvífico, da graça de Deus aplicada a todos os seres humanos, a todas as etnias, a todas as culturas, a todas as línguas, a todos os povos da terra, aumenta gigantescamente, o que faz os detentores do potentado religioso ficarem com ódio de você. Porque eles só admitem que isso possa acontecer se houver a gestão deles, até enviando quem vai falar ou quem não vai falar, ou admitindo que só chegou alguma coisa lá se eles derramarem água de batismo na cabeça das pessoas. Do contrário, até o ladrão, o malfeitor do lado de Jesus na cruz, Jesus disse que ele estaria no paraíso, mas não está não, porque a igreja não teve o privilégio de batizá-lo. É tudo tão patético que eu não sei como vocês aguentam. Existe essa dimensão afirmada por Jesus de gente que encontra o reino dos céus sem estar procurando, sem saber de nomenclatura, sem ter informação, sem ninguém ter chegado para avisar, gente que não estava nem em busca, gente que estava noutra, andando no seu próprio caminho e tropeçou. Caiu num buraco, quando olhou estava cheio de tesouro.
tesouro. Que coisa maravilhosa. Estava escondido numa gruta, era como os manuscritos do Mar Morto, que ficaram 2100 anos ou 2000 anos fechados dentro de vasos, numa gruta oculta, até 1947. Quem chegou ali, os beduínos que entraram, o primeiro pastorzinho beduíno que entrou e viu aquilo, achou um tesouro. Foi considerado o maior tesouro arqueológico do século XX, um tesouro. Mas ele não estava procurando nada, nem coisa alguma, não tinha o menor interesse nisso, mas achou. Achou. Porque não depende, como diz Paulo, preste atenção, não depende, como diz Paulo, de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Aí o cara vem e tropeça nessa graça. Ele acha aquele que ele não estava procurando e é achado por aquele que vem ao encontro daqueles que não procuravam por ele, mas que são objeto do seu amor. E eu vejo isso acontecendo todo dia e eu enxergo isso mais do que você, porque eu tenho essa visão que eu tenho tentado passar para você e ela me permite enxergar a graça de Deus esparramada na terra inteira, trabalhando para todo lado e não apenas no ocidente da terra e muito menos apenas no cristianismo e muito menos apenas nas igrejas e muito menos apenas nas congregações e muito menos apenas nas suas seitas perversas. Pelo amor de Deus, graças a Deus eu estou livre de todas essas doenças e amarras e eu sei que o reino de Deus está aí. E chega a hora em que o Senhor vai escolhendo os seus amados para tropeçarem na graça e darem de cara no tesouro e levantarem-se perplexos, como eu tenho visto, especialmente nos últimos anos, uma quantidade enorme de pessoas tropeçando no tesouro escondido no campo do mundo. Tesouro escondido não no campo da igreja. Se fosse no campo da igreja, ninguém entrava para tropeçar, cair e achar. Graças a Deus, o reino dos céus está escondido no tesouro, como seu tesouro no mundo, como trigo de Deus que foi plantado no mundo. Não é uma parábola eclesiástica, ela vem desde os dias da criação do mundo. Isso atingiu Abel, atingiu Sete, atingiu Enoque, atingiu Noé, atingiu Abraão, que não sabia de nada. Quem evangelizou Abraão em Ur dos Caldeus? Ele tropeçou num tesouro, ele não sabia de coisa alguma. Ele ouviu uma voz e falou, eu vou atrás. Mas não sabia de ninguém. Estava inaugurando uma era para ele próprio. E assim uma quantidade enorme de outras pessoas. Quem é Melquisedeque, rei de Salém? Senão esse gestor de um tesouro do reino dos céus, oculto a praticamente todos os homens. E que ele, Melquisedeque, abriu para Abraão. Ele foi o primeiro evangelizador de Abraão. Trouxe pão, trouxe vinho, ensinou significados essenciais de uma fé que Abraão ainda iria perceber bem depois, mas por enquanto ele, de antemão, porque era um homem sensível e enxergava com concreção o abstrato da sua própria subjetividade, viu os dias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se alegrou, como Jesus diz em João no capítulo 8. Abraão viu os meus dias e se regozijou. Essas parábolas de gente que tropeçou no tesouro oculto vêm desde sempre. O rei Ciro, grande da Pérsia, tropeçou num tesouro oculto e enxergou. Falou, eu tenho um papel nesse mundo maior do que todas as minhas conquistas.
Aí você vê vários outros que tiveram revelação de Deus que eles não estavam buscando. E você vê os profetas do Velho Testamento falando disso o tempo todo, de que ele seria luz para os gentios, que não estavam buscando nada, mas ele seria achado por aqueles que não procuravam por ele, porque eram justamente aqueles que ele chamava de meu rebanho, que a mim ainda convém conduzi-los, e eles estão muito longe desse aprisco aqui. Muito longe, e eu serei o pastor que os conduzirei independentemente da boa vontade de quem quer que seja para ajudar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo do mundo, o qual certo homem, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer etnia, tendo achado, inconscientemente tropeçado nele, descobriu que aquilo estava escondido ali bem diante dos olhos dele e que era a salvação dele, era a vida dele. Divisava um horizonte totalmente novo para ele praticar. E assim esse indivíduo, que não é judeu, que não é evangélico brasileiro, nem americano, nem guatemalteco, nem coisa alguma, que é qualquer um, ser humano, qualquer homem, em qualquer lugar da humanidade, isso pode acontecer. E aí quando enche a cara com a graça, vê o tesouro, sai transbordante de alegria. Tem muita alegria do reino de Deus e do reino dos céus espalhadas na terra inteira, em gente que nunca ouviu falar de você, nem da sua igreja, nem mesmo o nome Jesus, mas que recebeu princípios e acolheu princípios. O tesouro é feito dos princípios do Evangelho, das bem-aventuranças do Evangelho, do espírito de perdão ensinado por Jesus nos Evangelhos, da graça de Deus praticada por Jesus, da libertação de preconceitos ensinado por Jesus nos Evangelhos. Aonde quer que tenha gente no mundo inteiro que, mesmo sem ter ouvido falar o nome Jesus, acolheu esses princípios de Jesus e do Evangelho, é como se soubesse o nome de quem ensinou. Porque esses princípios estão sendo percebidos por quem tem percepção de revelação sutil no coração desde o início da fundação do mundo, conforme Jesus confirmou e nos ensinou. E assim, qualquer um, e eu tenho visto tanta gente que sai transbordante de alegria e vai. E vende tudo que tem, troca tudo que tem, compra aquele campo, diz, olha, não me interessa o sacrifício, não me interessa o que eu tenha que abrir mão, não me interessa aquilo do que eu tenha que dispor, não me interessa o que eu precise renunciar, não me interessa nada disso que eu encontrei, não tem preço e não tem valor. Essa é uma dimensão do reino de Deus, que se fosse compreendida no ambiente da religião, da igreja, do cristianismo, nós seríamos outras pessoas. O mundo seria outro mundo. Nós afetaríamos o planeta de um modo radical e diametralmente oposto. Nós nos transformaríamos em Jesuses da prática do Evangelho em todos os lugares onde estivéssemos e teríamos o olhar de discernimento para perceber a beleza da graça de Deus se revelando aonde a gente nunca nem imaginou em chegar, mas o Senhor sopra onde quer. Não sabemos de onde Ele vem nem para onde Ele vai, mas sabemos que Ele faz e realiza a aplicação da sua palavra no coração de qualquer ser humano, conforme lhe apraz. Revela-se em sonhos, revela-se das formas mais variadas, revela-se em sabedorias, revela-se em constatações esmagadoras, revela-se em aprendizados de sensatez, revela-se através da luz dos bons sensos, revela-se através da dor, revela-se através
da angústia transformada em entendimento quebrantado, espalhado pelo mundo inteiro. Tem filhos do reino semeados pelo Filho do Homem, que a igreja nunca teve, não terá, nunca conheceu e não conhecerá. Mas o Pai que está nos céus os sabe e os conhece. Os ama e os quer, os acolhe e os ensina. Enquanto você que se jacta de ser igreja, pode estar justamente no pior grupo de risco, que é aquele que ouve, ouve e não obedece, que sabe, sabe e não pratica, que diz amém, 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 não cumpre nada, e que pratica a iniquidade, acerca de quem Jesus veementemente repetiu. Naquele dia, vocês vão argumentar teologia, ortodoxia, pentecostalidade, exorcismos, milagres, curas, sobrenaturalidades, como prerrogativas e pedigree para eu identificar vocês. Mas isso tudo, qualquer bruxo, qualquer feiticeiro, qualquer maligno, qualquer paranormal, com o caráter mais corrompido, consegue realizar. Eu, todavia, só conheço gente que pratica a justiça, a verdade, a bondade, o amor, a misericórdia. Vocês só praticam a iniquidade. Portanto, apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade. É mais uma parábola que abre o entendimento para o mundo, e essa nos remete, como todas as demais, com objetividade histórica de sabermos que se está tratando de algo que vem sendo objeto da revelação recorrente de Deus a todos os povos, em todos os mundos, em todas as civilizações, em todas as eras, desde o início da criação do mundo. Deus vem falando por parábolas de sabedoria, usando milhões de filosofias, de mestres, ou apenas de pais de família, de mães de família, de seres humanos quebrantados e simples, em qualquer lugar da terra, mas em cujos corações Jesus habita, sem pedir licença a igreja nenhuma.